pode dar uma salva de palmas aí no seu lugar para Jesus. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu querido. Ah, Senhor Jesus. Tira mais um momento aí, respira bem fundo e contempla a presença do Senhor nesse lugar aqui. Ah, Senhor, obrigado pela sua presença nesse lugar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor preparou esse dia para ser um encontro, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor preparou esse dia para trazer sentido para muitos dos que estão aqui, Senhor, que se sentem perdidos. Obrigado porque hoje, Senhor, muitas cadeias de culpa serão destruídas na autoridade do Seu nome, Senhor, através do Seu amor. Obrigado, Senhor. Deus Pai, eu quero Te agradecer pela Sua presença nesse lugar, essa presença que traz tanta plenitude, que nos abraça, que nos envolve, que nos convence que nós temos um lugar à Sua mesa, Senhor. Quero agora pedir para que o Senhor passeie nesses corredores, nessas cadeiras, através dessa live, dessa transmissão, e comece a abrir o nosso entendimento para a verdade de que nós somos Seus filhos. Não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós deixamos de fazer, mas pela Sua graça sobre nós. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos tanto e nós valorizamos Sua presença nesse lugar. E nós não temos pressa, Senhor, de sair, porque a Sua presença traz sentido para tudo. Traz respostas para as perguntas. Nós amamos a Sua presença. Nos ajuda a permanecer conectados a ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto a Luz estava ministrando, comecei a sentir, sabe, a presença de Deus Pai entrando nesse lugar. E é interessante que eu não costumo fazer muito essa distinção, né, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas hoje eu tive essa clareza de quando a presença de Deus Pai vem, é uma presença diferente, é um sentimento de pertencimento, é um sentimento de família, é um sentimento de aceitação. E sabe, eu não sei porque que você veio aqui nessa noite, antes de eu entrar na minha introdução, mas eu queria pedir para que você abrisse seu coração, porque eu creio de fato que o Senhor Ele quer tratar de áreas que você esqueceu aí no fundo do seu coração. Eu sinto que o Espírito Santo, na pessoa de Deus Pai aqui nesse lugar, na verdade, Ele quer acessar compartimentos do seu coração que você está escondendo por muito tempo. Então eu pedido para você ao longo dessa palavra, é muito simples, eu vou ser breve, mas que você seja vulnerável, porque eu tenho certeza que a presença de Deus Pai vai tocar a sua vida, vai curar a sua alma. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Meu nome é Lucas Lindolfo, para você que não me conhece, sou pastor de jovens aqui da IA Church, do Chuai. Se fala, eu fiquei esperando o do Cássio. Para você que não sabe, Chuai, se fala Chuai, como é que eu vou explicar isso aqui? Se fala Chuai, pronto. O que mais eu de pergunta no meu Instagram é tipo, como é que fala esse negócio de 2Y? Eu vou no 2Y. Vai no Chuai. Nós somos pastores de jovens, eu e minha esposa linda está ali. Levanta aí, amor. Sabe o que eu sempre falo? Toda vez que eu chamar ela, eu vou falar. Que é claro, é fácil de diagnosticar um homem de Deus, um homem de oração. É só você olhar para ele e para a esposa dele. Nesse caso, você pode ver que eu sou um homem de oração, que o Senhor estendeu graça, Ele fez milagre na minha vida. Já a Carol, Carol é uma mulher de Deus. Bom, eu sou pastor de jovens aqui, eu quero, já que sou pastor de jovens, fazer um convite para você. Todos os sábados, às 6 e às 5 horas, nós temos os cultos de jovens. Às 5 é o culto do Try Under. Quem aqui é do Try Under, levanta a mão. Aí, galera, é para jovens de 15 a 20 anos. Mas às 18, às 18 ou às 19? 19, tá vendo? Às 19 é o culto do Try Mais, que é para jovens a partir de 21 anos. Você está mais que convidado para participar e vir receber da parte do Senhor
conosco. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 8, nós vamos ler o versículo 14 até o 19. Hoje é um dia, vai abrindo sua Bíblia aí, deixa ela de canto não, deixa ela aberta. Mas hoje é um dia muito especial, fico muito feliz de ver esses rostos aqui, porque nesse exato momento, nós sabemos que tem toda uma geração lá fora curtindo o famoso carnaval, né? Eu abri uma caixinha de perguntas essa semana em casa, e a coisa que eu mais recebi é: Lucas, pode pular carnaval? Crente pode ir no carnaval? Pode ir no carnaval? E, cara, pra mim, eu que sou crente de berço, né, como a gente fala, eu não tenho nem coragem de perguntar isso. Se eu falo a palavra carnaval na minha casa, minha mãe ela já vem com a Bíblia na minha boca, assim, ó. Você é crente, moleque, essa festa da carne. Mas eu fico feliz de ver pessoas que, no meio do carnaval, no meio da festa da carne, decidiram estar aqui para receber da parte do Senhor. Sabe, no fundo, as pessoas que estão lá pulando carnaval, que estão lá beijando um monte de pessoas, que estão lá enchendo a cara, estão entupindo o corpo de droga, elas não sabem, mas elas estão buscando a mesma coisa que você vai buscar aqui nesse lugar. A verdade é que todos nós nascemos com um anseio profundo por conhecer ao Senhor Deus, conhecer o nosso Pai, mas o problema é que a gente às vezes desvirtua esse processo de conhecimento e redireciona para o lugar errado o nosso alvo de busca. Sabe, eu lembro da minha juventude quando eu tinha uns 15 anos, sou jovem ainda, né? Só o espírito que é de velho. Mas a minha juventude mais cedo, quando eu tinha uns 15 anos, eu lembro que eu ia muito para festas. Eu tive um tempo que eu me desviei dos caminhos do Senhor. E era interessante que parece que toda vez nas festas tinha um momento onde todo mundo batia uma bad, assim. Aí o cara, ele tava fumando droga, tava, sei lá, bebendo pra caramba, começava todo mundo a chorar. Por onde eu olhava tinha gente chorando. Todo mundo chorando, e, não, mas eu te amo. Eu falei, mas cara, se você é uma pessoa que está chorando, não entendia direito. Aí aparecia alguém, a menina com ciúmes do ficante. Eu falava, gente, esse negócio de não ser crente é complicado, né? Ser crente é mais fácil. Mas depois que eu voltei para os caminhos do Senhor, eu percebi que no fundo, aquelas pessoas que estavam lá, vivendo a vida doidada e curtindo ao máximo, elas estavam nada mais, nada menos do que buscando um encontro com o seu Criador. Elas só não sabiam disso. E elas buscavam ali naquele ambiente, naquela exposição sexual, naquela exposição de drogas, algo que talvez preenchesse um pouco do vazio. Mas eu creio que nesse lugar não, tem homens e mulheres que estão no lugar certo, porque vocês vieram à fonte certa, não um Lucas Lindolfo. Mas vocês reconhecem que aquilo que você precisa somente o Senhor pode dar. Aquilo que pode preencher a sua alma somente Jesus pode dar. Talvez tenham pessoas aqui que estavam relutantes entre vir aqui ou ir para uma festa ou ir para uma viagem, mas eu quero falar, você veio no lugar certo, meu querido. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu tive aquele encontro, quando o Senhor ele me iluminou e encheu meu coração, e eu falei, caramba, era isso que eu estava procurando o tempo inteiro. Quantos se lembram desse momento? Quando a presença do Senhor encontrou a sua vida e parece que as peças se encaixaram. Graças a Deus, porque o Senhor, através dessa inspiração, desse encontro, Ele nos ensina que nós não somos mais órfãos, nós somos filhos amados por Ele. No dia de hoje, o Senhor me tocou muito forte no coração para ministrar a respeito de um assunto que talvez seja sensível para você, mas não precisa ser, que é a respeito da orfandade, que é a respeito do espírito da orfandade, esse espírito que tem perseguido a cristãos e não cristãos, que tenta nos convencer de que nós somos órfãos, de que nós não temos origem, de que nós não somos ninguém porque o nosso pai nos abandonou, porque meu pai foi ausente, que a minha mãe foi ausente. Hoje é uma noite onde o Senhor te trouxe aqui para te falar que não interessa como foi a sua origem terrena. Ele quer te falar que você tem uma origem celestial, uma origem divina. Ele é o seu Pai, Ele quer restaurar a sua vida a partir dessa verdade. Por isso peço que você feche seus olhos um pouquinho no seu lugar mais uma vez. E eu peço, Espírito Santo, para que o Senhor comece agora a abrir os corações.
Eu quero pedir para que haja nesse lugar solos férteis, mentes preparadas para receber a sua palavra. Senhor Deus, se alguém aqui for levado a algum trauma, Senhor, que o Senhor Espírito Santo resgate essa pessoa. Nós não damos acesso ao inimigo para distorcer aquilo que vai ser ministrado aqui, Senhor, mas que o foco seja aquilo que você fez na cruz, Jesus. Aquilo que o Senhor sofreu na cruz por amor à nossa vida, aquilo que o Senhor, Deus, fez por nós, que é nos chamar de filho, e não aquilo que o diabo está tentando fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? O tema da palavra de hoje é: vença o espírito da orfandade. Você que abriu Romanos 8, lê comigo lá a partir do versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito da escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito, com E maiúsculo, confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17 diz assim: e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu quero, em primeiro lugar, a partir desse texto que Paulo aqui nos traz da palavra de Deus, dizer uma coisa para você. Eu quero desconstruir uma mentira que o inimigo está falando para você há muito tempo e você não está percebendo. Em primeiro lugar, eu preciso falar que você não é escravo da orfandade. Às vezes, quando nós vamos falar sobre a orfandade, parece que o culto vira um peso, vira uma nuvem escura, parece que, meu Deus do céu, porque o diabo ele tenta distorcer o foco da mensagem. A mensagem, às vezes, não é sobre aquilo que Jesus fez por nós, morrendo na cruz, aquilo que Deus fez por nós, nos chamando para ser seus filhos, mas se torna a respeito do nosso pai que nos abandonou, da separação dos meus pais. Eu quero falar para você, meu querido, que você não é escravo desse espírito maldito que tem perseguido a nossa geração. Paulo vai dizer aqui no versículo 15 que nós não somos escravos, mas nós recebemos um espírito de adoção. Na neurociência tem um termo que se chama viés inconsciente ou viés cognitivo, que basicamente é um tipo de estrutura que nós fomos criando ao longo da nossa vida, que define como nós nos comportamos. Talvez você não saiba, mas nós temos por segundo 11 milhões de pensamentos. E aí o nosso cérebro, de uma maneira ágil, inteligente e maestral, assim, ele cria um jeito de lidar com essas informações. E aí algumas áreas da sua vida ele cria um piloto automático, onde você vai agindo de maneira impensada. E o problema é que esse viés inconsciente, esses atos impensados, esse piloto automático, ele é moldado pelas nossas histórias, pelos nossos traumas, por aquilo que disseram para nós, por aquilo que fizeram para nós. E eu percebo que o diabo ele tem sido muito inteligente em se infiltrar nas nossas memórias, às vezes até distorcê-las, para que nós passemos a ver o mundo não pela perspectiva do reino, mas pela perspectiva dos nossos traumas. Sabe, eu tenho uma prática muito saudável que eu acho que vocês poderiam adotar também, quem não tem isso ainda, que é de colocar os seus sentimentos contra a parede. Começar a avaliar as suas reações, começar a avaliar a maneira como você recebe algum feedback, a maneira como você recebe alguma crítica. Eu falo muito isso no Tchuai, começa a se colocar contra a parede. Quem é meu discípulo, caminha comigo, sabe que eu sempre falo que eu sempre estou me colocando contra a parede, falando: Lucas, por que você sente isso? Por que você quer isso? E quando você faz isso, você começa a perceber que existe dentro de você um castelo, uma estrutura construída que não foi você que construiu. E você fala: cara, no fundo eu estou querendo esse iPhone aqui do ano, mas eu nem preciso dele, nem quero ele tanto assim. Eu nem quero, eu estou querendo aqui ter um monte de seguidores, mas acho que eu nem ligo tanto para isso. E você percebe que aquilo são marcas da sua história, da sua infância talvez, que foram moldando a sua vontade, as suas intenções e os seus comportamentos. E a gente acaba se enganando, achando que nós somos escravos disso. Sabe aquela pessoa, cara, eu odeio quem fala isso. Não, eu sou assim mesmo, eu sou meio iracundo, eu sou brigão. Se falou torto para mim, vai levar um pombo sem asa no dente, e eu sou assim, e é assim mesmo. Isso é o tipo de pessoa que aceita, que é escravo daquela mentalidade. Eu sou uma pessoa, para quem me conhece, que eu perco a paciência com umas coisas bobas, assim. Minha esposa, não precisa botar na cabeça, tá, amor? Não precisa concordar. Eu perco a paciência com umas coisas idiotas, assim. Às vezes eu preciso me controlar, mas por saber disso,
eu começo a fazer aquele movimento de falar, tá, Lucas, tá, da onde vem essa irritação? É por causa da toalha em cima da mesa, de fato? É por causa, talvez, do cadarço desamarrado? Que é nesse nível, tá, gente? O cadarço desamarrado, da camisa desabotada. E eu começo a perceber, falei, gente, como o meu cérebro está me boicotando. Como o diabo tem se infiltrado nas minhas memórias, nos meus anseios, e me convencido de algo que eu não quero de verdade. Você precisa começar a olhar para si mesmo e falar, eu não sou escravo da orfandade. Porque a verdade é que Jesus, quando ele veio na história, ele mudou seu status. Você era assim um dia um órfão. Paulo está falando o seguinte, não voltem outra vez a essa mentalidade de escravo. Ele está falando o seguinte, que um dia sim, você foi escravo. Mas quando Jesus, ele desce do céu, ele olha para esse cenário de orfandade e fala, não, eu vou resolver essa parada. Eu vou morrer na cruz para que a comunhão seja restabelecida, para que eu ganhe vários irmãos, para que Deus ganhe vários filhos adotivos. O que acontece? O seu status muda. Você deixa de ser um órfão e passa a ser um filho. Amém? Quantos entendem isso? Sabe qual é o problema? Que toda mudança de status requer uma mudança de pensamento. Quantas vezes nós mudamos o nosso status, mas a nossa mentalidade continua igual? Paulo está falando o seguinte, vocês foram libertos, parem de se aprisionar nessa mentalidade escravocrata. Vocês são filhos, parem de retornar a se enxergar como órfãos. Acho que mais ou menos no ano 1900, logo que teve a abolição da escravatura, a história conta que os escravos que antes eram escravos e foram alforriados, eles eram divididos mais ou menos em dois grupos, assim. Tinha aqueles que eles não conseguiam se encaixar na sociedade, eles saíram, passaram, sei lá, quantas centenas de anos, de gerações, sendo escravizados, e eles não conseguiam se encaixar. E aí o que eles faziam? Eles voltavam para a senzala, falavam para o seu senhor, falavam o seguinte, eu quero voltar aqui a trabalhar para você, pode ser no mesmo cenário, por quê? Aquele homem e aquela mulher se convenceram de que eles nasceram para ser um escravo, eles nasceram para ser aquilo que eles faziam. Mas tinha um outro grupo de escravos que eles, na tentativa desesperada de mudar esse status, ou mudar essa mentalidade, sabe o que acontecia? É interessante que os livros falam que muitos escravos, a primeira coisa que eles faziam com o dinheiro que eles ganhavam na alforria, era comprar outros escravos. Por quê? Isso que as pessoas faziam, não era? Para você não ser um escravo, você tem que ter escravos. Então eu vou fazer isso. Era uma tentativa desesperada de mudar o entendimento. E por mais que seja trágico isso, e esses escravos tenham achado o caminho errado, nós precisamos entender que de fato, quando acontece uma mudança de status na nossa vida, de identidade, de quem nós somos, nós precisamos se apressar em mudar a nossa mentalidade. Paulo vai falar isso em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Paulo fala em Efésios, vivam de maneira digna para com a sua vocação. Ele está falando o seguinte, existe uma identidade sobre você, e vocês precisam começar a virar a chave e viver conforme essa identidade. A gente que é líder de jovem tem visto muitos jovens que simplesmente aceitaram essa prisão. São jovens que estão aprisionados em uma gaiola com a porta aberta. Eles acham que eles estão presos, a mesma coisa quando a gente fala sobre pecados de imoralidade, de pornografia, e a pessoa fala, cara, eu não consigo, mas se nós cremos na palavra, eu preciso te falar que você não só consegue, como você já está liberto. E agora o trabalho é de você falar, mente, coloca uma coisa na sua cabeça, eu sou livre, eu não sou escravo. E muitas vezes num culto como esse, quando nós começamos a falar sobre isso, você já fica lá, nossa, eu lembro da minha infância, como foi difícil. O meu pedido para você aqui é, cara, não foque naquilo que a orfandade está falando sobre você agora, foque naquilo que o Senhor está falando a respeito da sua filiação. Foque no que Romanos está falando aqui, de que você não é mais escravo do medo, mas você é um filho por adoção. A gente vê esse mecanismo de incompatibilidade de status com mentalidade lá em Êxodo 16. Êxodo 16 está acontecendo, para você que não sabe, o povo de Israel foi liberto do cativeiro, eles passaram centenas de anos sendo escravizados pelos egípcios, e aí eles passam pelo Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho fecha ali sobre Faraó, eles são ali oficialmente libertos, e aí eles começam a caminhar no deserto de maneira errante, entre aspas, eles estão ali procurando a terra prometida em direção à herança, a promessa que o Senhor tinha para eles. Mas no capítulo aqui 16 de Êxodo, no versículo 3, olha o que eles falam para Moisés: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade.
vocês nos trouxeram a este deserto a fim de nos matarem de fome. O que é isso aqui? É um povo que foi liberto do Egito. É um povo que saiu do Egito, mas que não deixou o Egito sair deles. A mentalidade ainda era de escravo. Não, pelo menos lá a gente tinha ali um pãozinho que eles me davam, uma comidinha. Meu querido, hoje é o dia de você romper com essa mentalidade e receber a filiação plena do Senhor sobre a sua vida. Você entender que você é um filho amado, que você não é um escravo, portanto você não pode aceitar uma mentalidade que te empurra essa mentira. Nós precisamos aceitar não só a mudança do nosso status, mas a mudança da nossa mentalidade. É muito triste quando eu vejo alguém que tem prazer em se vitimizar. Conhece alguém assim? Todas as mazelas do mundo giram em torno dessa pessoa. Toda a dor do mundo está ligada a essa pessoa. E por outro lado também, todo mundo é obrigado a reparar na dor dessa pessoa. Todo mundo é obrigado a parar e falar: tá tudo bem, vem cá, vou pegar vou pegar você no meu colo e a gente vai caminhar juntos por um campo florido. Gente, nós precisamos parar de ter essa mentalidade vitimista, como se o mundo nos devesse algo. Nós somos filhos do Rei dos Reis, nós somos filhos de Deus, aceitos por Ele. Pare de querer a aprovação de todo mundo através do vitimismo. Cara, é difícil conviver com pessoas assim que são vitimistas, estão sempre lambendo as feridas. Não, as pessoas precisam enxergar a minha dor. Eu sei que não é fácil, mas uma hora você precisa começar a entender que você não é vítima. Quando Jesus entrou na terra, você entrou para o lado vencedor da história. Você não é mais o lado perdedor que está ali à mercê dos problemas da vida. O diabo ele quer te convencer disso, mas você precisa falar: diabo, cala sua boca, eu sei quem eu sou em Deus. O diabo é um órfão por opção, que tem como vocação convencer os filhos de Deus a voltarem para a escravidão. Ele não pode tocar no seu status, ele não pode tocar na sua identidade, mas sabe o que ele vai fazer? Tocar na sua mentalidade. Por isso declare guerra contra esse pensamento órfão na sua vida. Toda vez que acontecer uma situação e você querer se colocar no lugar de ai, tadinho de mim, você fala: não, eu tenho força, eu tenho saúde, eu tenho um Deus do meu lado, eu não sou vítima, eu estou do lado vencedor. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que você não é escravo. Mas em segundo lugar, você precisa entender que a sua filiação não vem da terra, ela vem do céu. Olha o que diz o versículo 16: o próprio Espírito de Deus confirma, em outras versões diz: testifica no meu espírito, no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Presta atenção aqui meio rapidinho. Nós precisamos parar de trocar algumas mentiras por mentiras mais bonitas. Eu estava vendo esses dias um vídeo no Reels de alguns atores famosos, Cauã Raymond, de alguns funkeiros, alguns artistas falando: eu sei de onde vem meu vazio, eu sei porque que eu me envolvi com drogas, eu sei porque que eu quero tanta aprovação dos outros, porque eu me sinto órfão. E eu falo: caramba, gente, isso é um autoconhecimento que muita gente não tem. Isso é maravilhoso, mas o problema é que não é suficiente só reconhecer esse espírito de orfandade. Porque às vezes o diabo ele tira essa mentira que você deflagrou. Ok, eu sou um órfão. Você enxerga essa carência. Eu enxergo que é um vazio em mim. Sabe o que ele faz? Ele coloca uma mentira mais bonita. Então ele fala o seguinte: é como se você falasse para você o seguinte: olha, existe um vazio no seu coração que foi deixado por conta da ausência do seu pai, mas esse vazio vai ser suprido através do seu trabalho. A mentira aí com o cara um pouco mais bonita. Existe um vazio no seu coração, sim, você foi órfão, rejeitado, mas fica tranquilo, você vai suprir esse vazio através de um casamento. Olha que maravilha, que mentira bonita. Existe um vazio no seu coração, uma lacuna, mas fica tranquilo que vai ser preenchido. Na hora que você sair para o carnaval e pular, e beber pra caramba e pegar um monte de menina, vai ser preenchido. É exatamente o que você precisa. O diabo ele é mestre em fazer isso, em tirar uma mentira e colocar uma outra mais bonita. E a gente, nossa, é verdade. Essas pessoas que estavam no Reels falando lá, eles falaram: eu comecei a entender que o meu propósito era alcançar um lugar de influência, para aí começou a falar algo muito bonito, mas que no fundo era uma mentira. Porque a verdade verdadeira é que esse vazio que nós temos, ele é do tamanho do Senhor. Nós só vamos ser preenchidos e vencer esse espírito de orfandade através da verdade da filiação, através do entendimento de que nós somos criados para o nosso Pai e que Ele está ali aguardando a nossa comunhão com Ele.
Nessa noite eu preciso falar, meu querido, a verdade sobre a sua vida é que você é um filho amado. Vou dizer isso mais uma vez: um filho amado, e você não é um órfão. A única maneira de você destronar essa mentira da orfandade é substituindo ela pela sua verdadeira identidade de um filho e uma filha amados. Agora, da onde que vem essa verdade? Aonde é a fonte dessa verdade? Paulo está falando o seguinte, que o Espírito de Deus, o próprio Deus, dentro de nós, testemunha, nos convence de que nós somos filhos por adoção. E através desse mesmo Espírito nós podemos clamar Paizinho, Abba Pai. Sabe qual é o problema? É que você está procurando no lugar errado essa afirmação de filiação. Sabe qual é o problema? Que você não consegue ouvir esse Espírito soprando nos seus ouvidos que você é filho, porque os seus ouvidos estão no seu namorado. Sabe assim? A sua necessidade de preenchimento, de afirmação, de aceitação está sendo projetada naquele menino do seu colégio, da sua faculdade, do seu trabalho. A sua necessidade de afirmação não está sendo destinada para o lugar correto, e você está aí mendigando afeto por onde você vai. Nós precisamos entender que a fonte da nossa filiação não é externa, é interna. A fonte da nossa filiação, a fonte da verdade que afirma que nós somos filhos, não está nessa terra, mas ela vem dos céus. Pode aplaudir. A nossa verdadeira identidade está escondida no Senhor. Paulo está falando o seguinte: existe um testemunho, a respeito da filiação, existe um testemunho divino, que é testemunhado por uma testemunha divina, que usa como fonte um recurso divino, essa verdade de que você é filho. Mas nós estamos aqui, gente, ouvindo testemunhas terrenas, com testemunhos terrenos, que tem como fonte coisas terrenas. Você só vai entender que você é um filho o dia que você olhar para si, olhar para dentro de si e falar: Espírito Santo, me convença que eu sou aceito, me convença que eu sou um filho amado. Caso contrário, tem uma grande chance de você acabar se tornando um pedinte, um mendigo. Qualquer lugar que você encontra, você precisa ali mendigar afeto, mendigar aceitação, mendigar elogio, mendigar afirmação, mendigar likes, mendigar seguidores. Mas eu preciso te falar nessa noite que você não é um pedinte, você é um herdeiro de Deus. No versículo 17, Paulo fala o seguinte: se nós somos filhos, então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Meu querido, entenda o peso dessa afirmação. Nós não falamos aqui do homem, do maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, Warren Buffett. Nós não estamos falando aqui de um homem que deixou um legado de fama, sei lá, Silvio Santos. Nós estamos falando aqui do Criador dos céus e da terra, daquele que era antes de todos esses nomes, aquele que era antes de todos os impérios grandiosos, aquele que controla o universo, aquele que chama as estrelas pelo seu nome. Deus está te falando o seguinte: você é herdeiro com essa pessoa, com esse Senhor, você é co-herdeiro com esse Cristo. Como que nós ficamos presos numa mentalidade pequena de escassez, se nós olhamos para esse texto aqui no versículo 17 e entendemos que nós somos co-herdeiros com o Rei de toda a glória? Eu preciso compartilhar com você essa verdade que às vezes é difícil de penetrar na nossa mente, mas hoje você precisa abraçá-la, escrevê-la na tábua do seu coração, de que você é um herdeiro dos céus, você é herdeiro de Deus. Deus, Ele deu para você tudo o que você precisa. Sabe, a igreja às vezes tem tido uma mentalidade de escassez, de mendiguez, de pedinte. Nós não precisamos aceitar essas mentiras do inimigo. Nós não somos órfãos, nós temos um pai que nos ama, nós temos um pai que nos acolhe, mas nós não ganhamos só o sobrenome desse pai. Junto com essa filiação, Paulo está falando, nós ganhamos também a herança de Cristo. Meu Deus do céu, a herança de Cristo. Sabe, o que se compara o elogio do seu chefe com a herança de Cristo? Como é que a gente consegue colocar na mesma balança, ali no mesmo degrau, as afirmações de um menino sobre a sua aparência com a herança de Cristo?
Nós precisamos olhar para isso e falar: Deus, coloca aqui no meu entendimento o privilégio que é ter sobre mim essa herança, esse legado que Cristo deixou para mim. Nós precisamos abraçar essa verdade e falar para nós mesmos todos os dias que nós não temos por que temer, porque o nosso Pai é dono de tudo. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos, eu ia trabalhar com meu pai. Meu pai, ele trabalhou 38 anos no McDonald's, ele era consultor, e quando ele saiu, ele foi abrir uma empresa, chamava X Picanha, era um restaurante. Gente, a coisa mais legal da minha vida, e o meu maior motivo de altivez nos meus 10, 12 anos, era ir trabalhar com meu pai. Porque eu entrava no salão e meu sentimento é: eu sou dono disso aqui tudo. Isso aqui tudo é meu, 10 anos. Eu chegava assim, cumprimentava a moça que estava no café, eu falava: bom dia, Carla. Como se fosse ela é minha cooperadora. Vou ser simpático com o meu pessoal, né? Vou deixar eles fortões. E eu entrava ali e começava e sabe, eu me sentia, eu lembro que eu ganhava, sei lá, R$20 para servir naquele lugar, para ajudar meu pai. Eu ia com meu tio, que também era funcionário da empresa. Nós íamos fazer cópias, mas eu era o dono da minha mente. E sabe o que é interessante? Que eu nunca fiquei preocupado ali naquele lugar se eu ia ou não ganhar os R$20 no fim do dia. A minha sensação, como filho do dono daquilo tudo, é que eu não precisava me preocupar, que ele estava cuidando de tudo, que aquilo tudo era meu, que eu tinha parte naquilo. Sabe, quem é órfão trabalha por esmola, por salário, mas quem é filho serve por herança, sabe? É um sentimento de que o seu pai é dono de tudo. Meu Deus do céu, o seu pai é dono de tudo. Lucas 12, versículo 27, olha o que diz: considerai os lírios, como eles crescem, eles não trabalham, eles nem fiam. E digo-vos que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Declare guerra contra uma mentalidade de escassez. Quando você sentir aquele sentimento de escassez, de miséria, de que você, cara, eu não vou prosperar, eu não vou vencer, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área relacional. Será que existe a palavra? Existe? Aí, gostei. Na área relacional, toda vez que o inimigo lançar sobre você essas mentiras, golpeie essas mentiras, falando: o meu Pai está controlando tudo e cuidando de todas as áreas da minha vida, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Quando você, se precisar um pouquinho mais de estímulo, olha para fora assim, para um lugar aberto, olha para as flores e fala: caramba, essas flores elas não teceram essa roupa, o próprio Pai lá no céu cuidou delas. Olha para os passarinhos e fala: caramba, esse passarinho não precisa se preocupar com o que vai ter de comida, Deus garantiu deles. Sabe, eu vou falar que eu tenho literalmente feito isso na minha vida. Toda vez que eu sinto esse sentimento de escassez, de que eu não vou prosperar, de que eu não vou romper, de que eu não vou conseguir pagar as contas, eu olho para uma árvore assim gigantesca na minha rua e falo: meu Deus do céu, essa árvore não precisa de preocupação para ficar de pé, porque Deus está sustentando. Que dirá a mim? Essa árvore não é nada se comparado à minha vida. Eu sei que eu tenho muitos propósitos para cumprir a vontade do Senhor, então eu sei que assim como Ele foi fiel em dar a direção, assim como Ele foi fiel em me revelar a sua vontade, Ele será fiel em enviar a provisão. No inglês tem uma frase que é muito legal, que é assim: God's will, God's bill. Se a vontade é dele, a conta também é dele. A gente vê isso muito claro quando Jesus ele está ali diante da tempestade no barco. E os discípulos eles ficam ali desesperados, que eles falam: Jesus, o barco vai virar, nós vamos morrer. E a Bíblia fala que Jesus está dormindo lá no fundo do barco. E ele sai, ele estende as mãos, ele ora, e na hora a tempestade se acalma. Jesus fala: vocês têm muita pouca fé mesmo, hein? Para mim esse é um relato claro, bíblico, de alguém que entende o poder da filiação, que entende o poder de descansar na consciência de que o seu Pai não só controla o universo com as suas mãos, mas sustenta a sua vida. Eu lembro quando eu estava em Israel, a primeira vez que eu fui, eu estava num laguinho. Laguinho não, era o local onde o peixe,
o Pedro pescou o peixe com a moeda na boca, sabe? Para pagar os impostos. Eu estava ali refletindo, falei, cara, essa viagem aqui custa sei lá quantos mil reais. Eu tinha 22 anos, falei que eu não podia nunca pagar isso aqui. Deus, que graça, que favor do Senhor estar aqui. Estava agradecendo a Ele. E eu reparei que aqui naquele rio, naquele mar, sei lá o que é aquilo, é mar, rio, lago, Mar da Galileia. Eu lembro que ali naquele lugar não tinha peixe. E aí do nada apareceu um peixinho. Falei, que legal, um peixinho, não tinha nenhum peixe. E ele começou a vir até mim. Aí eu me levantei, fui para o outro lado. Aí ele me seguiu, do nada apareceu outro peixe. Cara, para resumir a história, começou a aparecer um cardume de peixe ali em volta do meu pé. E eu fiquei impressionado, eu levantei, fui para um lado, eles vinham de novo. Aí eu ia para o outro, eles vinham. E o Senhor começou a falar comigo assim, Lucas, enquanto você estiver sendo fiel ao seu chamado, aquilo que eu tenho para você, vai ser assim na sua vida. Você não vai precisar buscar os peixes, eles vão cair na sua rede. E ele falou algo que até hoje eu guardo no meu coração nos momentos de aflição. Ele diz assim, Lucas, enquanto seus olhos estiverem sobre mim, as minhas mãos estarão sobre você. Naquele momento eu olhei e falei, Deus, eu não tenho por que temer. Até hoje, eu anotei isso lá na minha sala, na minha lousa. E quando eu sinto algum tipo de pressão externa, as circunstâncias, aquele sentimento de escassez tentando me convencer, eu falo, Senhor Deus, estou aqui olhando para o Senhor, cadê suas mãos? Estou aqui olhando para o céu, Deus, cadê as suas mãos? Mas aquilo traz para mim uma convicção de quanto os meus olhos estiverem sobre Ele, as mãos dEle estarão sobre mim. Por isso eu preciso te falar, não se preocupa, de verdade, não se preocupa se não tem força suficiente nos seus braços. Não se preocupa se você se sente limitado, se você se sente incapaz, porque o seu Pai já garantiu tudo que você precisa para você, para a sua alma, para o seu corpo, para o seu espírito. É muito triste quando a gente vê um crente, e eu estou aqui falando para vocês, mas eu me incluo nisso, muitas vezes a gente cai nesse engano de aceitar a mentira do diabo, de que nós seremos privados de alguma coisa, de que nós somos roubados, e nós nos esquecemos que as mesmas mãos que sustentam o universo estão hoje sustentando o nosso coração. Sabe, eu não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai terreno. Eu não sei como foi a sua história, se você é filho de pais divorciados, de pais que estão casados até hoje, eu não sei como é que é, mas eu quero te falar que você pode hoje ser liberto dessa maldição, desse espírito de órfão na sua vida, desse sentimento que você não pertence a ninguém, de que você não pertence a nenhum lugar. Existe um Deus no céu que está nessa noite aqui me dizendo para te falar que Ele é seu Pai, que Ele te ama, que Ele quer te mostrar a vontade dEle para a sua vida. Esse é um Deus que não está se escondendo de você, mas Ele tem pressa, Ele tem interesse em revelar a vontade dEle para a sua vida. Talvez seu pai seja presente, você cresceu numa casa com um pai, com uma mãe lá, mas por algum motivo esse seu pai não foi exemplo de alguma coisa. Eu quero te falar que o Pai que nós temos em comum, o Deus Pai, é um Deus irrepreensível, é um Deus sem nenhuma sombra de variação, é um Deus que não se arrepende, é um Deus que não mente, é um Deus rico em misericórdia, é um Deus rico em fidelidade, é um Deus rico em amor pela sua vida. O dia que eu entendi que eu sou aceito por esse Deus, esse mesmo Deus que criou os céus e a terra, que eu sou desejado por Ele, que eu tenho um lugar à mesa com Ele, a minha vida ganhou uma esperança. Pedro vai falar que nós temos essa esperança que é imarcessível, é uma herança imarcessível, que não perde seu frescor, que ninguém pode roubar, não interessa se o seu pai te abandonou, se a sua mãe te abandonou, não interessa se você se sente preso, talvez alguma coisa que te disseram, alguém que você considera muito. Aquilo que o Senhor entregou para você, a herança da filiação, ninguém pode tocar. O diabo não pode mudar o seu status, meu querido. Se você aceitar e falar, Deus, eu quero ser seu filho, pronto, acabou, simples assim. Você vai começar a viver uma vida de acordo com a vontade dEle, sim. Você vai começar a renunciar à sua carne, sim. Mas de maneira muito simples, através da sua fé, você vai se tornar um filho. E o diabo não tem mais autoridade sobre a sua alma, sobre a sua vida. O que ele pode fazer é tentar te voltar numa mentalidade de escravo, de órfão. Mas eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras nessa noite. Não retornem outra vez a essa mentalidade escravocrata.
Não retornem outra vez essa mentalidade de órfão, mas entendam que dentro de vocês agora existe um espírito ecoando no seu coração: você é filho, você é aceito por Deus. Não é pelo que você fez, não é porque você merece, mas esse Pai amoroso, Ele resolveu essa separação que havia entre vocês e te levou para um convite para estar diante dEle. Cabe a você aceitar ou não esse convite. Por isso eu peço que você feche seus olhos no seu lugar agora. Seja lá de onde você veio, seja lá se você é membro da Church ou não, seja lá se você é crente ou não, eu quero dizer que é da vontade de Deus que você chegue hoje no conhecimento da verdade. A verdade de que você pode ser um filho aceito. Você pode ser liberto da orfandade. Eu quero dizer que é da vontade de Deus que você hoje entenda que você nasceu por um propósito. Eu quero dizer para você que é verdade que o Senhor sonhou com a sua existência antes da fundação do universo. O Senhor já sabia como você seria. Ele sabia que hoje você estaria aqui para ouvir essa palavra. O Senhor sabia que você hoje estaria aqui para ouvir da minha boca que você é um filho amado por Deus. O Senhor, Ele está hoje fazendo um convite para você. E Ele não está pedindo para você vir de maneira perfeita. Vou te falar, todas as besteiras que você fez na sua vida, Ele já conhece, Ele já enxergou. E Ele não está pedindo para você vir de maneira perfeita, mas de uma maneira vulnerável, dizendo: eu quero ser aceito pelo Senhor. Sabe, você pode não ter percebido, mas talvez ao longo de todos esses anos você simplesmente estava procurando no lugar errado aquilo que você precisava. O meu convite para você nessa noite, em primeiro lugar, é para você redirecionar o alvo da sua busca. Nessa noite aqui, nesse lugar, existe um Deus que te chama pelo seu nome, dizendo: eu quero ser o seu pai, e eu quero te mostrar que você é o meu filho amado. Talvez seja alguém que tenha crescido em um lar instável e ouviu muitas mentiras a seu respeito, que você não é digno, que você não merece, que você não vai ser nada na vida. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo o seguinte: é de mim que vem a verdade a seu respeito. Somente eu te conheço como ninguém mais conhece. E nessa noite você tem a oportunidade de responder a esse convite, responder a esse chamado, dizendo: Senhor Deus, se o Senhor me quer como filho, eu aceito ao Senhor como meu pai. Eu não estou falando que você vai poder viver como você quer, do jeito que você quer, fazendo o que você quiser, não. O Senhor sabe o que é bom para você, Ele vai te revelar a vontade dEle. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que você não é escravo do seu pecado. O próprio Deus, Ele se manifestou homem aqui na terra. Ele morreu numa cruz, única e exclusivamente para que você tivesse um caminho aberto até o coração dele e pudesse falar: Senhor Deus, o Senhor é meu pai. Se nessa noite você quer fazer uma oração dizendo: Senhor Deus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero saber o que é poder te chamar de pai, e você nunca fez uma oração de entrega dizendo: Senhor, a minha vida é sua, eu te entrego meus caminhos. Você nunca levantou a mão em um apelo como esse. Mas nessa noite você entende que existe um Deus que te ama, que morreu na cruz por você e que te inseriu na família dele. E você quer responder esse convite dizendo: eu quero. Levante suas mãos no seu lugar que eu vou orar com você. Existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Eu não vejo ninguém. Existe alguém? Não precisa ter vergonha, levante sua mão. Se você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus e falar: Senhor Deus, eu quero ser um filho amado. Eu vou te perguntar mais uma vez. Levante sua mão, quero orar com você e nós vamos receber essa oração. Não existe ninguém? Tudo bem. Quero pedir para que você que ficou aqui levante suas mãos, não, se levante no seu lugar e feche seus olhos. Vou pedir para o Saúde puder. Tá.
Eu queria pedir que você fechasse seus olhos no seu lugar. Que você começasse agora a sondar o seu coração e avaliar quais são as mentiras que o inimigo tem falado sobre a sua vida que você tem aceitado. Eu queria dar um tempo para você agora orar para dentro de si, refletir. Quais têm sido os estigmas, quais têm sido os rótulos que o inimigo soprou sobre mim e eu aceitei? Eu não vou fazer um apelo nominal, porque eu creio que todos nós temos sido atacados por esse espírito maldito da orfandade. E o meu convite para você é você fazer essa autoanálise para enxergar onde é que você aceitou essas investidas do inimigo. E comece agora a falar: Senhor Deus, cura a minha vida, cura a minha alma, restaura a minha ideia de pai. Restaura a imagem que eu tenho sobre um pai. Se você teve um pai terreno falho, frágil, que falhou com você, comece a falar: Deus, eu não quero balizar a minha imagem de pai por conta do meu pai terreno, mas me mostra o seu amor de pai por mim. E Espírito Santo, eu quero pedir para que o Senhor passeie nesse salão agora, ministrando aos corações. Deus Pai, eu quero pedir agora para que o Senhor restaure corações quebrados. Quero pedir para que o Senhor restaure, Pai, as conexões que foram rompidas com o Senhor, filhos que deixaram a comunhão com o Pai. Comece agora a passear nesse lugar, Senhor Deus, e revelar e testificar no Espírito que os meus irmãos são seus filhos.